Olá, sou Rosa Santos, editora de mídias sociais do jornal A Tribuna. Estou aqui na Casa de Saúde de Santos para contar para vocês a história do Holden Batista, um homem de 40 anos que tem um tumor no cérebro. Ele vai passar por uma cirurgia que tem duas coisas inusitadas. Primeiro, parte da cirurgia ele vai estar acordado, inclusive interagindo com a gente, tocando violão e conversando com a esposa ao telefone. Depois ele vai fazer um exame de ressonância magnética. Acompanhe a gente nessa história porque eu acho que você vai se emocionar. Vamos lá? Bom dia, Holden. Eu sou a Rosa. Estamos aqui para conhecer um pouco da sua história. Né? Primeiro, o que te trouxe aqui? Então, o que me trouxe aqui foi um ataque epilético que eu tive no último sábado, né? Não esse, o anterior, né? Retrasado. Dia 14, né? Acho por aí. E aí eu passei mal de madrugada, passei mal depois de novo na terça-feira, né? Aí os doutores começaram a investigar, né? Você veio já para o hospital no próprio final de semana ou você esperou ainda? Antes eu fui no hospital São José, aí depois por conta da gravidade, aí eu vim para cá. Você é de São Vicente? Eu sou de São Vicente. Mora lá, né? Moro em São Vicente. Aí você foi transferido, veio para cá? Aí eu vim transferido para cá por conta da gravidade, né? Do caso e tal, né? Aí na terça-feira eu passei mal de novo. O que você sentia? Então, eu comecei a puxar o lado direito, assim, com muita força, né? Com muita força mesmo. E eu tava consciente das coisas, só que eu não conseguia reagir, né? Eu não conseguia reagir a nada, né? E aí foi só passar, né? Aí depois ficou normal, né? A glicemia baixou bastante também, né? Isso tudo você já tinha ido para o hospital ou você ainda estava em casa? Não, eu tava no hospital já. Tá, lá no São José. Eu tava no hospital no São José, depois eu vim pra cá. Entendi. E você nunca tinha sentido nada? Nunca. Estranho? Nunca. Depois que você veio pra cá, eles começaram a investigar teu caso, que tipo de exame que você fez? Então, foi pedido uma ressonância magnética, né? A ressonância magnética aqui foi feita, né? Eu estava até com medo de fazer essa ressonância, né? Por conta eu achava que ia complicar o exame, né? E aí eu fui, fiz e aí apareceu um pequeno tumorzinho aqui desse lado aqui, né? Do lado esquerdo? Do lado esquerdo, né? De médio porte para pequeno, né? E esse tumorzinho, pelo contraste, apareceu que é um formato de um coração até. Né? De um coração? De um coração. E aí você fez o exame e foi detectado o tumor? Foi detectado o tumor. E quais foram as providências? Se fosse fazer no dia seguinte, né, seria de imediato, né? Mas a cirurgia, né, proposta foi fazer consciente. No começo eu fiquei um pouco ansioso, que a gente tem tantos compromissos, né? Mas agora eu já entreguei na mão de Deus. E é isso. Por que você permitiu que a gente estivesse aqui hoje? Então... porque sempre que a gente divulga as coisas, né? Desculpe. É bom para ajudar os outros. Né? Você acha que você está colaborando com pessoas que podem passar a mesma coisa que você está passando? E até lidar com esse susto. Sim. Tá certo. A gente te deseja muito boa sorte, a gente vai estar te acompanhando. Se possível, a gente vai estar até conversando, né? Eu não sei como é que vai funcionar. Eu sou tão leiga quanto você, mas a gente vai estar conversando, vai dar tudo certo, tenho certeza absoluta que é um renascimento. Não sei se você encara dessa forma. Como você encara? Eu encaro como
uma pisada no freio, né? Que a gente tem tanta coisa, né, que a gente acha que é importante e não é, né? Queria que fosse eu, queria que não tivesse acontecido isso. Mas a gente não perguntei o porquê. Eu só sei que, né, vai passar. Isso vai passar. E a senhora vai ficar aqui? Ah, eu vou ficar até. Não sei. Até mandar a senhora embora. Não sei se vai embora. Vou ficar. Ficar perto da cria, né? Eu amo meu filho, jamais fiquei com medo de tudo que ele passou. Eu nunca vi meus filhos doentes, nunca passei por isso, entendeu? Agora, enquanto ele não estiver bom mesmo, eu não vou sair do lado dele. Doutor Felipe, qual é o caso do Holden? O Holden é um paciente que deu entrada pelo pronto-socorro, uma primeira história de crise convulsiva pela primeira vez, e na idade dele isso faz com que a gente tenha que ter um exame de imagem um pouco mais profundo. Então a gente inicia a triagem nesses casos com a tomografia realizada até no pronto-socorro. Médicos do PS já avisam a equipe da neurocirurgia que tem um caso diferente, e nessa comunicação a gente já entra em contato e a gente viu que existia já uma área suspeita na tomografia. Então durante a internação, durante a nossa comunicação entre a equipe, tudo, a gente achou melhor que isso fosse mais estudado, com maiores detalhes, e foi optado pela ressonância. Na ressonância a gente consegue ver também alguns detalhes maiores, tanto da localização como a aparência da lesão. A gente consegue direcionar para uma lesão um pouco mais benigna ou uma lesão um pouco mais maligna. É um tumor, mas a gente vocês não têm como dizer se é câncer, se não é, se é só uma lesão. Nesse momento... A gente só tem uma aparência, a gente olha e vê que tem rabo de porco, mas a gente não fala que é um porco ainda. A gente simplesmente tem uma noção maior. O resultado, a certeza, a gente só vai ter quando a gente colocar um pedacinho dessa lesão no microscópio e analisar e fazer alguns testes. Lesão, dá para saber o tamanho pela ressonância? Pela ressonância dá para saber o tamanho, essa mais ou menos na média de 5 centímetros de largura, de profundidade também 4 centímetros e 3 de comprimento. Do lado esquerdo. Isso. Então, como é uma lesão muito próxima à fala, como é uma lesão muito próxima à área motora desse lado, que é o lado que controlaria o lado direito, a gente optou pela cirurgia acordada, do paciente acordado, mas porque é um caso específico, devido aos riscos que a gente tem de alteração na fala, é um caso específico. Vale ressaltar que nem todos os casos você indicaria uma cirurgia acordada. Não, nem todos os casos. Ainda a gente tem a preferência pelo paciente dormindo, paciente sedado, a gente tem a preferência por isso. Nesse caso específico é por conta de estar próximo à área da fala. Para diminuir os riscos de lesões na área da fala. Dr. Marcos Vinícius, como vai ser feita a cirurgia? Bom, devido a essa lesão do paciente estar num local muito próximo à área de controle de força do lado direito do corpo e a área da fala, nós precisamos fazer a cirurgia com o doente acordado. Não é que precisamos, a gente aumenta a segurança do procedimento, porque durante esse procedimento nós faremos testes de linguagem e testes de força com o Holden. É importante dizer que isso não é um procedimento inédito aqui na Baixada, tem outras equipes na Baixada que fazem o procedimento. O que vai ter um pouquinho de diferente nesse procedimento é que durante a cirurgia, além do paciente estar acordado, nós o levaremos, num dado momento da cirurgia, para a ressonância magnética. Por quê? Porque isso é importante para quê? Existe um termo em inglês que chama Maximal Safe Resection. O que é isso? É você conseguir retirar o máximo de tumor possível com segurança. Quando a gente está falando em cirurgia com o paciente acordado, a gente está falando em aumentar a segurança, consequentemente diminuir sequelas. Não significa que o paciente não terá sequelas, mas a gente sabe que estatisticamente essa chance de sequelas diminui. E apesar do que muita gente pensa, não tem um agregar de custos tão grande na cirurgia, porque já são equipamentos que estariam na sala de cirurgia.
O procedimento ele começa com o paciente com uma sedação e uma máscara laríngea, e nós fazemos uma anestesia local em vários nervos do rosto e da cabeça. A gente tem um aparelho que chama neuronavegador, que é um GPS, a gente localiza precisamente a lesão e fazemos uma incisão menor do que faremos anteriormente e uma craniotomia, que é a abertura da cabeça de um tamanho reduzido. Nesse momento em que a gente abre a cabeça, o paciente é despertado. Essa máscara é retirada e um profissional, ou um neurofisiologista, ou uma enfermeira com treinamento, aplica alguns testes de linguagem, de nomeação, de contas, enfim, para a gente poder mapear a área de linguagem dele. Como esse paciente toca violão, ele vai tocar violão durante o procedimento. E outra coisa que a gente vai fazer para testar a linguagem dele, ele vai telefonar para a esposa que está fora do centro cirúrgico para conversar com ela. Cada atividade dessa, os testes de linguagem, o violão ou o telefone, a gente está testando diferentes formas de linguagem. Tá? E com isso a gente consegue minimizar a chance de sequela. Então eu vou mapear e vou ver, a 3 centímetros da onde está a lesão, eu não posso entrar porque eu geraria lesão. A 2 centímetros eu posso entrar. Então a gente escolhe um caminho guiado pela resposta da estimulação para que eu acesse. Tem uma dúvida, por exemplo, durante esses estímulos, se toca em algum lugar, dá alguma alteração? Ele hesita. Então, por exemplo, o paciente está tocando violão e ele está cantando. Na hora que você encosta a canetinha que o neurofisiologista te dá e estimula, ele trava, a música não sai. Então eu sei que naquela região está o controle da fala cantada. Então eu não entro por ali. Aí eu tenho que escolher um outro local para entrar. E aí durante a cirurgia, durante a ressecção do tumor, conforme a gente vai aprofundando no cérebro, a gente vai repetindo essas estimulações. E aí chega num dado momento que a gente pode falar, nossa, tiramos o tumor todo, ótimo. A gente tem que confirmar isso. Nesse momento a gente leva o paciente para a ressonância e confirma. Tirou a lesão toda, o doente volta, nós fechamos a cirurgia, acabou o procedimento. Ainda tem um pouco de tumor lá embaixo do lado direito. O paciente volta, a gente pega a tal da... Vocês não conseguiram visualizar. Exatamente, porque nem sempre existe uma distinção clínica, né, de imagem mesmo, de olho, de diferença da lesão. Aí a gente vai com essa canetinha e estimula esse local. Se nesse local que eu estimular houver resposta do braço ou alteração na fala, eu deixo o tumor, eu não posso sequelar o paciente. Então, o que tá sendo feito aqui hoje, que é um pouquinho diferente, é essa associação do paciente estar acordado e da ressonância intraoperatória. Isso que é o que tem de um pouquinho diferente, mas que é completamente factível de fazer aqui na Baixada Santista e é feito por outras equipes aqui também. Já é feito aqui. Nós estamos aqui no centro cirúrgico, o Holden já está lá dentro, ele está anestesiado, os médicos estão fazendo os procedimentos para começar a cirurgia, são agora, nesse momento, 10h17, então a gente vai entrar para acompanhar a cirurgia. Vamos lá? Já não tem mais lesão, ó. Só coluna na coluna.
Deus. Tudo bem? Também. Tudo bem? Outra sardinha. Vai dar tudo certo, viu? Ah, tá bom. Obrigado. Tá bom? Te amo. Te amo muito. Tá tudo certo com você, viu? Vou soltar. Assim mesmo, nessa posição? Aí tá sendo complicado, né? Tá dando esse tipo. Tá como Vou começar a estimular aqui, tá? Enquanto ele toma. Às 10h48, o Dr. Marcos Vinícius pronunciou a seguinte frase: Deus nos proteja, proteja nosso amigo, e vamos lá. Depois, às 13h30, ele estava voltando para o centro cirúrgico para fechar a câmera. Passada todas essas horas, como foi a cirurgia? Espetacular. Foi dentro do nosso programado. A gente conseguiu executar exatamente o que a gente tinha previsto e num tempo até mais curto, porque a lesão tinha uma porção cística que facilitou a dissecção e a ressecção. A todo momento esse paciente foi sendo monitorizado, como vocês puderam gravar, e em alguns momentos a gente conseguiu localizar áreas em que ele tinha alteração de fala, que ele hesitava. Em outras partes do cérebro a gente conseguiu ver que a mão mexia, o braço mexia. Então, através desses estímulos, a gente conseguiu delimitar uma região segura, onde a gente conseguiu entrar com uma lesão em grande parte da cística. A drenagem, a retirada foi muito mais rápida. E isso possibilitou com que a cirurgia tivesse um andamento desejado da gente para o paciente. Agora vai ser feito um laudo, né? Isso. A gente tirou um pedacinho e entregou para o patologista, para que o patologista, num primeiro momento, pudesse falar para a gente se tinha algum câncer, se tinha alguma célula maligna. E numa primeira análise não tem, mas não é incomum que numa análise a posteriori apareça. Quais são os próximos passos? Instituir um tratamento para a infecção, que pode ser uma das hipóteses diagnósticas que a gente vai, que a gente aventou. Suporte da família, né? Suporte psicológico para as possíveis hipóteses diagnósticas e mais isso. Assim. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui participando disso, eu e Alex, meu colega de trabalho, de estar filmando, de estar participando, e queria deixar muito claro assim que, por mais que as pessoas achem que mostrar esse tipo de cirurgia, esse tipo de procedimento pareça sensacionalismo, não é. A gente está mostrando que na nossa cidade, na nossa região, tem profissionais qualificados, hospitais qualificados para cumprir o seu papel. Então acho muito legal a gente deixar esse recado, que às vezes a gente escuta muito, tem que subir a serra para fazer tal coisa. Não, gente, tem que ter bons quadros médicos, boas indicações e, né, é isso. Apesar de você ter vindo super cedo para cá, a sua cirurgia começou efetivamente às 10h48. São 2h15 da tarde. 2h15. Isso. Como é que você está se sentindo? Tô me sentindo super bem, né? Eu acho que os médicos devem ter feito tudo que podia fazer por mim, né? Foi mais difícil do que você imaginava ou você até que... Então, a parte mesmo que eu fiquei acordado, né, foi pequena, né? Foi pequena, então eles prepararam tudo e deu tudo certo. Então agora é pé no freio, como você falou? Sim, pé no freio. Pé no freio, mais próximo da família, né?
Isso mesmo. É isso aí, deu tudo certo. Obrigado. Sorte e saúde. Muito obrigado. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver.